Olá, muito boa tarde para todos vocês que estão nos acompanhando aqui no Diário do Estado. Nós estamos ao vivo a partir de agora em todas as nossas redes sociais e hoje nós trazemos a doutora Ana Lídia Ágil, que é terapeuta familiar e psicóloga. Boa tarde, né? Eu ia falar bom dia, boa tarde, doutora. Como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo esse mundo que está nos ouvindo em diversos fusos horários, né? Isso aí, muita De alegria hoje repente nesse deve estar começo de tarde. chovendo aí em alguns lugares Sim, também. tempo gostoso. Sim, claro. E hoje, para mostrar para todo mundo qual será o nosso tema, hoje nós vamos falar, né, aproveitar esse mês de janeiro para falar sobre a saúde mental. O mês de janeiro, janeiro branco, ele é dedicado aos cuidados com a saúde mental. Então, para começar, doutora, você podia explicar para a gente primeiro o que cuida, do que fala o janeiro branco? Então, o Janeiro Branco é uma campanha que já existe desde 2014, mas só agora é que ela está realmente sendo difundida e tomando corpo, principalmente após uma pandemia que revolucionou o nosso mundo e nos impulsionou a adaptações extremas. Então, quer dizer, depois de tanta dificuldade, depois de tanta crise, a saúde mental, ela foi dado o alerta, né? Precisamos cuidar da saúde mental. Aí o Janeiro Branco agora tomou essa proporção. Mas é uma campanha que já existe desde 2014 em Goiânia, aqui no nosso estado, na verdade, ela foi instituída em 2017 formalmente por lei. Então nós entendemos que o janeiro é porque é o início do ano, quando se estabelece metas, uma programação para o ano inteiro, né, novos planejamentos. E tendo em vista esses novos planejamentos, é muito importante estabelecer como meta cuidar da saúde mental. E branco, essa cor branca, ela faz menção a uma folha em branco que te é oferecida para você escrever uma nova história. Principalmente uma nova história sem preconceito, sem resistências culturais, sem tanto tabus que existem com relação à saúde mental. Porque quando se fala de saúde mental, às vezes uma pessoa leiga no assunto, ela já acha que se trata de doença. E aí ela já resiste e fala, não tem nada a ver comigo. Só que saúde mental predispõe a equilíbrio em todas as áreas da vida. E é por isso que é tão importante difundir esse conhecimento, propagar ao máximo, para que as pessoas possam ter uma adesão e um cuidado consigo mesmo. Muito bem falado, doutora. E essa que você disse sobre começar o ano, né? Novas metas, tem muito a ver com janeiro mesmo, mas a doutora caiu. Espera aí que eu vou entrar aqui de novo. Ah, sim, certo. Ela vai entrar de novo aí, rapidinho, resolveu. Bloqueou meu celular. Depois de um tempo Não, ele tranquilo. bloqueia. Tranquilo, é assim mesmo, ao vivo é assim. A gente tem que acostumar. Quem sabe faz ao vivo. Então, bom, eu estava perguntando sobre o assunto de ser janeiro, sobre as pessoas criarem metas para o novo ano. Então, eu mesmo estava pensando no final do ano o que eu vou planejar para o ano que vem na minha vida, e eu queria aproveitar e te perguntar qual que é a importância da gente estabelecer metas para o novo ano. Você não faz ideia, Sara, do quanto isso é importante para a vida de qualquer pessoa. Uma pessoa sem metas, sem planejamento, é como se ela fosse uma pessoa sem sentido, sem propósito na vida. Então, eu falo que é a teoria do Zeca Pagodinho famoso, deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, quando uma pessoa, ela senta, ela projeta uma vida, né, e ela tem metas, e ela tem alvos a alcançar, essa pessoa ela tem um propósito para levantar da cama todos os dias. Então, nós temos vários tipos de livros e até palestras que fazem muita menção a isso, que é quando se estabelece o quadro de visualização positiva de tudo que você quer alcançar na sua vida. E que esse quadro possa fazer parte principalmente do início de um ano, onde você estabelece lá, por exemplo, investir em atividade física, que tem a ver com a saúde mental também. Então, uma pessoa que ela, por exemplo, ela faz terapia, ela toma vitaminas, ela tem toda
abertura para isso, mas ela não faz atividade física, então não está equilibrada. Vamos supor que é uma pessoa que tem uma mente positiva, mas ela não tem uma boa alimentação. Ela se sabota por outro lado. Então, isso também não seria um equilíbrio. Então, estabelecer metas faz bem para todas as pessoas, ter um impulsionamento para levantar da cama e tem que ter nesse planejamento, sim, cuidar da sua saúde mental. A senhora falou sobre equilíbrio em muitos lugares da vida. Por exemplo, uma pessoa ela é muito, por exemplo, ela cuida da saúde física, ela malha bastante, mas ela deixa outras partes a desejar. Então, seria uma meta importante estabelecer equilíbrios em diferentes áreas da nossa vida, por exemplo? Com certeza. Nós temos 4 pilares, tá aqui. Nós temos 4 pilares de sustentação do equilíbrio da vida humana, que seria primeiro o pilar pessoal, que é onde justamente nós investimos em saúde mental, nós investimos em atividade física, em alimentação, em tudo que eu faço por mim, pelo meu pessoal. Aí depois eu tenho o pilar profissional, que geralmente é o pilar mais importante da vida das pessoas, que hoje em dia tem mais piadas em trabalho do que a gente imagina. Por isso que os esgotamentos emocionais, as síndromes de Burnout tá tão em alta por conta das pessoas que são workaholics, viciadas em trabalho. Ou seja, elas só investem no pilar profissional. E depois desses 2 pilares, nós temos o pilar social, que é o pilar dos relacionamentos. Então, todos os nossos relacionamentos estão aqui no pilar social, onde eu preciso estabelecer metas de investimento nesse pilar. E por último, o pilar espiritual, que a ciência comprovou que é imprescindível, fundamental para ter o equilíbrio na vida de qualquer pessoa. Então, essa pessoa precisa ter algum tipo de fé em alguma coisa, entendeu? Para que ela possa se amparar. Então, quando a pessoa ela investe nos 4 pilares, são metas em todos os níveis e metas gradativas, sempre progressivas, né? Então, quanto mais ela faz essa organização mental, esse planejamento, mais ela entra em equilíbrio, mais ela tem motivação de viver, mais ela tem upgrades em todas as áreas da vida. Muito interessante a senhora falar sobre essa questão da fé, porque eu, pessoalmente, como uma pessoa muito religiosa, né, na minha opinião, é importante, eu queria fazer essa pergunta mesmo, se é importante, se a ciência já descobriu que tem alguma relevância na saúde, então eu jogo essa pergunta para você. O que a fé, cientificamente comprovado, o que a fé ela pode trazer de benefício para uma pessoa? Então, a fé, ela já foi mensurada como um nível de inteligência. Então, da mesma forma que existe o QI, que é o quociente intelectual, que é o que a gente mais conhece, existe também o QE, que é o quociente emocional, que está muito difundido, muito em alta, mas também existe o QSI, que é o quociente espiritual. Então, quer dizer, significa que existe uma inteligência espiritual que pode ser mensurável e que pode impulsionar a sua vida em crescimento. Então, a fé, independente da religião, independente da forma que você professa, ela é realmente fundamental para o equilíbrio humano e ela, inclusive, até em termos de doença, que teve muito em alta, né, a própria questão da pandemia, do Covid, era muito interessante ver que pessoas com muita fé, elas tinham uma imunidade maior do que outras que tinham níveis de ansiedade extremos. Porque as pessoas, por conta do nível de comprometimento emocional, do medo, da ansiedade, do pânico, elas sintomatizavam, ou melhor dizendo, psicossomatizavam sintomas que não eram reais, não eram comprovados por testes, mas a pessoa dizia, mas eu estou com todos os sintomas. Então, pessoas que muitas vezes vão a vários pronto-socorros, recorrentemente, com crise de pânico, achando que vão ter infartos, tudo aqui.
Então, quando essa pessoa ela tem uma fé fortalecida, né, uma inteligência espiritual muito mais ali evidente, essa pessoa ela tem mecanismos de defesa, de reequilíbrio, para ela se manter bem com essa saúde mental que gera também uma saúde física. Doutora, achei interessantíssimo esse assunto, mas eu quero perguntar sobre outras coisas também. Por exemplo, eu, por um tempo na adolescência, eu passei por um momento em que eu não estava muito forte emocionalmente. Mesmo assim, eu gostava de fazer planos no final do ano para o próximo ano. E aí eu fazia uma lista e acabava que por causa da falta de força mesmo, assim, para cumprir as coisas, eu ficava depois mais frustrada ainda no final do ano, porque não se cumpria. Então, tem alguma dica prática para quem quer fazer metas? Porque ainda tem tempo, né? Ainda está em janeiro. Fazer metas para o começo do ano, de maneira que a gente não se frustre e de maneira que a gente seja capaz realmente de cumprir. Muito bem, essa pergunta eu acho que contempla a vida de muitas pessoas procrastinadoras. Às vezes não precisa nem ter um problema nas emoções, ou um adoecimento, ou uma fragilidade. É simplesmente a procrastinação, que é muito cultural, inclusive, viu, Sara? Então vamos lá. O que eu sempre ensino é estabelecer metas de acordo com a importância delas. Então todas as nossas metas são importantes, mas nós temos metas vermelhas, que elas são emergências. Nós temos metas amarelas, que elas são urgentes, mas porém não é uma emergência. Nós temos metas ali verde, que seriam as metas de prioridade, entendeu? E eu ainda coloco uma meta ali laranja, que seria uma meta importante, porém ela não é uma prioridade, ela não é urgente, ela não é uma emergência. Nós temos metas gradativas. Se você estabelece metas altas e você acha dificuldade de cumpri-las, a frustração te atrapalha até a continuar a tentar fazer o mínimo possível. Então a gente sempre estabelece metas como uma escada. Então a gente sempre vai e vai subindo no sentido de menos emergência, mas sempre sendo flexível com você. Porque o grande problema da humanidade é que nós aprendemos a sermos cobradores de nós mesmos. Nós somos muito carrascos de nós mesmos, inflexíveis. Então, geralmente, a gente busca uma perfeição. E se não for do jeito que a gente gostaria, então a gente nem faz. Então, a ideia é melhor feito do que perfeito. E ninguém é perfeito. Então, a gente faz o nosso melhor, da forma que a gente puder. Uma frase que eu usei muito em 2020, inclusive em palestras online, né? Eu falava assim, gente, é o que temos para hoje, então nós vamos fazer o que for possível da melhor forma. Então vamos fazer o nosso melhor da maneira que é possível, né? Então o importante é não desistir, tá bom? Não fez da forma que tinha planejado? Está tudo bem, dá um tapinha no seu ombro, fala, vamos recomeçar? E eu vou te contar um segredo meu. Para quem me conhece, já me acompanha, sabe que eu gravo na rádio toda segunda-feira, porque segunda-feira é meu dia preferido da semana. Pode divulgar seu horário aqui, doutora. Pode divulgar para as pessoas escutarem. Toda segunda-feira, às 9 horas, é o Bate-Papo Positiva na Rádio Positiva. Muito bom. E aí, por que eu falo que eu amo segunda-feira? Porque cada segunda-feira, para mim, é como se fosse o início de um ano. Entendeu? Então é o dia que eu estabeleço metas. Aí eu viro e falo assim, essa semana vai ser melhor que a outra. E sempre gradativamente. Então não é porque você não começou ainda os seus planejamentos que significa, ai meu Deus, já estou na metade do ano, não dá mais tempo. Cada segunda dá tempo. A cada manhã ainda dá tempo. Eu vou querer ouvir esse programa, doutora. Traduzindo, não seja um coronel, né, de si mesmo. Seja carrasco, né? Joga fora esse chicote de coronel. O tempo inteiro você se cobrando, se martirizando, te apontando. Chega disso. É momento da gente ser leve. A vida já cobra tanto da gente, então a gente não vai se cobrar mais.
Seu alto astral é contagiante, doutora. Mas é muito bom mesmo. Mas assim, voltando a falar da questão do equilíbrio, você disse que o equilíbrio é um dos principais fatores que controlam, né, a nossa saúde mental. E esse último ano, por causa dos problemas que a gente já sabe, pandemia, foi bastante desequilibrado e difícil para muitas pessoas, né? E eu queria saber quais foram os principais problemas, né, de saúde mental que você acompanhou nesse último ano, né? O que que teve mais entre as pessoas? É interessante falar sobre ansiedade, porque a ansiedade todo mundo tem. A questão são as proporções, os níveis que essa ansiedade tem em cada pessoa. Então, a ansiedade, com certeza, foi o transtorno que mais acometeu a população global, em todos os lugares do mundo, as pessoas ansiosas, preocupadas excessivamente, né? Porque a ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro que a gente não tem como prever, né? Sofrimento por antecipação. E a ansiedade, ela gera outras ramificações, que no caso seria a síndrome do pânico, né? Então, tem pessoas que têm surtos psicóticos por conta da ansiedade também, né? E aí tem os níveis que vão levando, por exemplo, a uma depressão, que a pessoa está num sofrimento psíquico tão grande, né, que ela já começa a ter a depressão. Mas é interessante que um dos sintomas que a gente mais percebe na humanidade, inicialmente, é a gastrite. É a dor no estômago recorrente. E essa pessoa ela busca um profissional, né, um gastro, ela faz ali a endoscopia para descobrir que era tudo aquilo. Gastrite nervosa. Tudo emocional. Eu já tive gastrite nervosa. E quem nunca, Sara? Por favor. Quem nunca, né? E uma outra questão que está muito em alta, que vale a pena divulgar aqui, é a pressão alta. Muitas pessoas tomando remédios para baixar a pressão, mas não tem nada a ver com pressão, tem a ver com a emoção. Então, a emoção disfuncional, a ansiedade extrema, altera a pressão. Então, muito importante as pessoas darem, sim, um crédito maior para investir em saúde mental, para lerem mais a respeito, buscarem profissionais, né, adequados, que vão cuidar da sua saúde mental, para que vocês não fiquem sempre sofrendo pelas mesmas coisas, sendo afetados pelas mesmas situações, né, como um ciclo vicioso, onde a gente sempre fica aprisionado. E a ideia de investir na saúde mental é você ter liberdade emocional, é você ser livre, ter esse alto astral, até quando as coisas não vão bem, porque a gente não pode mais ser controlado pelas circunstâncias. É a gente que retoma o controle da nossa vida e diz, olha, eu decido ter uma mente positiva, eu decido acreditar, eu decido, sabe, ficar bem, independente das circunstâncias. Doutora, a senhora citou depressão. E eu queria, desde antes, fazer uma pergunta sobre depressão, porque eu tenho uma dúvida específica sobre o que seja depressão e o que causa depressão. Por exemplo, a minha mãe, ela teve um problema de depressão quando era muito criança, mas era um problema em que os médicos em que ela tratou disseram é puramente hormonal, é uma coisa hormonal. E eu já ouvi falar de pessoas, amigos meus, que falam para mim: olha, eu estou em depressão porque aconteceu um trauma na minha vida e não sei o que, eu fui diagnosticado com depressão. Então, eu queria te perguntar se existem esses dois casos de depressão, se os dois são depressão, se um é, o outro não é. Muito interessante a sua pergunta, até para as pessoas entenderem mais sobre a saúde mental. Porque muitas vezes uma pessoa ela tem uma disfunção, desequilíbrio, por exemplo, uma depressão, e não é fisiológico. É fruto de um ambiente estressor, muitos traumas, muitas decepções, e eu não consegui superar essas situações, e de repente eu vou deprimindo, né? Porque é um estado que ele vai declinando, até a pessoa chegar num extremo mais visível de depressão. Mas a depressão ela não acontece de uma hora para outra. A depressão ela vai dando sinais através das falas da pessoa. Nossa, eu ando tão cansada. Eu ando querendo desistir de tudo. Eu ando querendo sumir.
sabe? Então, são falas que a pessoa já está dando sinais. Aí, de repente, a pessoa começa a ter dificuldade de memorização, irritabilidade extrema, sabe? Impaciência. De repente, a pessoa começa a dormir demais, até que a pessoa, de repente, ela cai numa cama e ela não quer levantar. Essa é a depressão. Ela é diferente da ansiedade, porque a ansiedade, a pessoa fica com muito foco no futuro, que é o que a gente fala do sofrimento por antecipação. E às vezes isso gera uma agitação nela, até taquicardia, né? Mas a depressão já é um sofrimento mais pelo passado, a pessoa fica bloqueada no momento que ela está, ela não consegue vislumbrar nenhum tipo de possibilidade futura. Entende? É bem diferente. E existem sim, por mais que os sinais eles podem geralmente ser claros para as duas depressões, mas existem as duas, a fisiológica, essa aqui geralmente ela é herdada geneticamente. Eu consigo ver outras pessoas da minha família de origem lá atrás que tiveram episódios de depressão ou às vezes alguma disfunção que não teve diagnóstico, mas parece que é depressão. Então, eu tive uma tia, eu tive uma avó, eu tive uma prima, e de repente eu tô aqui passando por situações parecidas. Então, é algo fisiológico, é algo hormonal, é algo que precisa realmente de uma regulação fisiológica. Mas eu tenho também a depressão reativa, a forma que eu reagi às circunstâncias externas, ao ambiente que eu pensei. Então, como aquele ditado diz, o sujeito é produto do meio, ele tem muito sentido sim, porque muitas vezes é um meio que adoece, é um meio que influencia a pessoa, por exemplo, a ter uma depressão. De qualquer forma, mesmo essa depressão sendo reativa às circunstâncias externas, essa pessoa também vai precisar de medicação, essa pessoa também vai precisar do mesmo tratamento psicológico, mais psicológico até, para ter a mudança da mentalidade, mas a gente não pode descartar a importância do profissional da psiquiatria e do uso da farmacologia. Doutora, a que você atribui o aumento, né, de casos de doenças mentais, doenças emocionais, como, por exemplo, a depressão? Porque a depressão, ela não era tão... A gente não falava tanto antes, e o assunto está cada vez mais em voga, né? Até chamado de doença do século. A que você atribui, né, esse boom desses problemas? Nós estamos diante da geração mais frágil dos últimos séculos, justamente por conta dos estímulos, que são muitos. Então, nós estamos diante de uma geração super estimulada, onde o imediatismo ele é cada vez mais, como eu poderia dizer, reforçado pela facilidade de compra, pela facilidade da aquisição de qualquer coisa, de ir em qualquer lugar, de fazer e acontecer sem ter que ter a espera, né, o gerar, se preparar para aquilo. Então, é tudo no tempo do agora, é aqui, agora, é a minha necessidade. Os cartões de créditos acessibilizam qualquer coisa. As redes sociais nos super estimulam com até contaminação, né, de tantas notícias, muitas vezes fake notícias, né, também. Então, o que acontece? Essa superestimulação mental gerou o que a gente chama de SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Então, essas pessoas que são superestimuladas, elas geralmente vão tendo uma fragilidade emocional, que elas não conseguem lidar com frustrações, elas não conseguem fortalecer a resiliência, que é a força emocional de superar circunstâncias adversas. E isso vai gerando, então, uma população com muito declínio emocional. Que qualquer coisa se deprime, que qualquer coisa pensa em suicídio, né? Que qualquer coisa pensa em desistir de tudo por conta da dificuldade de lidar com frustrações. Doutora, para a gente fechar essa conversa que está muito boa, né? Mas o tempo também é corrido, igual você falou, imediatismo, né? E eu já vou ter que começar a ir para o final.
O que você tem a dizer, assim, como dica mesmo, para as pessoas que estão começando a sentir esse cansaço, essa irritabilidade, esses problemas emocionais que a gente tem, né, por causa que a vida é muito corrida. O que você tem para dizer para as pessoas enfrentarem esse ano de 2021 que já começa cheio de problemas? Faz um backup. Sou prática. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um backup, ou seja, vamos limpar tudo aquilo que é só lixo psíquico, aquilo que está só acumulando o nosso HD, tá bom? Vamos deixar no passado aquilo que não volta, aquilo que não pode mudar. Vamos olhar para frente, vamos pensar o que a gente pode fazer diferente a cada dia, sempre com muita leveza, muita flexibilidade. Vou usar duas palavras que é muito importante para a psicologia, para a cura da alma, né? Porque a psicologia, a logia da psique, o estudo da alma, que é o auto-perdão, tá bom? Então, se perdoe por todas as suas culpas, por tudo aquilo que você deixou a desejar até então, se perdoe. E deixa aí. E perdoe todos aqueles que te magoaram. Libere todas as mágoas de dentro de você, porque isso só te contamina, só te adoece, só te faz mal. Então, para a gente ter um ano diferente, para a gente cuidar da nossa saúde mental e voltar a ter equilíbrio, você precisa aliviar as bagagens emocionais que estavam pesando nesse HD de memória, tá bom? E para aliviar tem que ser com auto-perdão e com perdão de todas aquelas pessoas que nos feriram algum dia. Então, perdão é resposta, pessoal. Essa é a mensagem da doutora Ana Lídia. Te agradeço muito, doutora. Ana Lídia é psicóloga, falou com a gente sobre saúde mental. Se você quiser dar seu tchau, agradecer o pessoal, a fala é sua. Vou citar uma frase, tá bom? Que tem a ver com tudo isso que eu estou dizendo sobre deixar ir, liberar, né, e limpar o coração. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então vamos começar agora, escrever uma nova história. Uma história onde a gente é o autor e o protagonista da nossa história. Você me acha no Instagram ou no YouTube, Ana Lídia, com D, Agel, A-G-E-L. E eu falo que ali nas páginas é onde eu faço terapias coletivas por todo mundo. Maravilhoso, sou especialista em terapia de casal, em restauração de famílias destruídas. Essa é a minha missão nessa terra. Então, se quiserem me seguir, me sigam lá na página. E toda segunda-feira, meu dia preferido do recomeço semanal, estou na Rádio Positiva às 9 horas da manhã. Isso aí, doutora, muito obrigada e até mais.